Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Esse vídeo deveria ter sido publicado imediatamente após a eleição do Vasco, mas por conta de uma pneumonia, ele acabou atrasando e sendo publicado agora, mesmo estando o Vasco na reta final e decisiva do Campeonato Brasileiro, o que nos deixa, principalmente a mim também, um pouco angustiado. Mas não poderia deixar de falar sobre o resultado da eleição do Vasco Associação, o tradicional clube de regatas Vasco da Gama, de mais de 125 anos de existência. Existência conturbada e de muita luta, luta desigual contra grupos e pessoas que discriminavam os atletas do Vasco e, consequentemente, aqueles que nutriam simpatia pelo clube. No início, e por algum tempo ainda, os atletas não contavam com a simpatia da elite do Rio de Janeiro, que se sentia agredida em seu direito, entre aspas, de reservar para si a prioridade de praticar esportes que no início do século passado parecia reservado àqueles que tinham maior poder aquisitivo. Achavam que um clube humilde, originário da área portuária da cidade, não teria recursos para comprar uniformes, bolas, canoas e barcos de remo, iates, etc, etc. O esporte era elitizado e reservado às pessoas que desejavam praticá-lo entre seus pares, seus amigos, seus colegas de status financeiro semelhante. Aos pobres era reservada a várzea, com peladas entre os de camisa contra os sem camisa, com bolas de meia ou bolas destinadas ao lixo dos riquinhos. E assim funcionava o esporte em quase todas as categorias. Sobravam para o povão os esportes que exigiam mais dotes físicos, porque a elite não gostava de suar a camisa, disputando com adversários acostumados a ralar no dia a dia. Mas hoje em dia as coisas mudaram um pouco. O Vasco conseguiu vencer muitas batalhas e se impor como uma entidade de respeito no desporto nacional. Claro que as divergências provenientes das desigualdades sociais, assim como diferenças pessoais e internas, ainda existem, mesmo que de forma diferente. Desde há muitos anos, e eu estou falando de mais de 50 anos atrás, os desentendimentos entre os vascaínos se limitavam a sócios, conselheiros, beneméritos e dirigentes. Assim me relatava meu falecido avô, sócio proprietário da época da campanha de construção de São Januário, lá pelos idos de 1923. Lógico que naquela época os grupinhos se formavam entre pessoas do comércio, da vizinhança, do trabalho, do boteco, etc, etc, etc. Não havia rede social e muito menos internet, e os jornais eram o principal meio de comunicação da época. As emissoras de rádio começaram a ganhar espaço, depois as televisões, para quem tinha grana para comprar uma, e esses eram os meios de divulgação das opiniões dos influenciadores da época. As brigas e discussões se limitavam a pessoas de dentro do clube. A torcida tomava conhecimento de tudo através dos parcos meios de comunicação, das informações passadas de boca a boca e através da fofoca, conhecida hoje como rádio corredor. Mas com a evolução dos meios de comunicação, aqueles que se aventuravam pela carreira política começaram a perceber que a divulgação das opiniões ganhava importância, e esses mesmos políticos perceberam que se conseguissem ampliar seus horizontes e difundir suas ideias para um número maior de pessoas, talvez conseguissem aumentar seu tempo de exposição e, consequentemente, permanecer mais tempo em evidência. E a importância podia representar mais dinheiro entrando em seus bolsos. E se fizessem isso com o argumento de defender o clube que amavam, isso então seria a sopa no mel. E foi assim que os políticos vascaínos aprenderam a envolver o torcedor comum na política, até então limitada a discussões internas, aumentando os grupos antagônicos e divergentes que sempre existiram no Vasco.
E é sobre essa evolução, que agora ganhou outros contornos com a internet, redes sociais e sua influência sobre a eleição no Vasco, que vamos dar nossa opinião. Antes, não esqueça de me ajudar dando o seu like, compartilhando este vídeo, comentando, mesmo que metendo o cacete. E não deixe de se inscrever, se ainda não é nosso parceiro, porque quero continuar dando minha opinião por aqui. Até já! Roda a vinheta! Sobre a atual eleição do dia 11 de novembro, cabe-me dar uma opinião simples e rasa. Nada de uma conclusão muito elaborada e sofisticada, mas simplesmente objetiva e direta, após décadas de porrada levada dos pilantras que se acostumaram a mamar nas tetas do Vasco. E quem não sabe ou diz não saber quem são esses políticos, acostumados a se manter em atividade às custas do Vasco, ou é novo demais, inocente demais, mal intencionado demais, ou está conhecendo o clube agora. Ou, quem sabe, caiu aqui de paraquedas. A verdade é que ganhou o candidato que mais se alinhou ao que pensava o sócio eleitor. Nada de um candidato com a melhor proposta, ou com mais dinheiro, ou com ideias mais avançadas ou modernas. Nada disso. Venceu o candidato que soube se manter mais afastado do apoio dos velhos políticos e daqueles que prometiam bilhões e que não queriam a SAF. Afinal, o Vasco que escolheu o novo presidente foi o mesmo que decidiu colocar o Vasco fora das mãos dos velhos e tradicionais politiqueiros. Simplesmente isso. E quem ganha a eleição é quem consegue o maior número de votos dos sócios estatutários. Não adianta conseguir apoio de torcedores comuns, de influenciadores, de velhos políticos. O sócio do Vasco escolheu a SAF não porque gostou da proposta, ou gostava dos americanos, ou gostava dos ingleses, russos ou árabes, sei lá. Ele votou pela mudança para tirar o Vasco da mão dos politiqueiros cheirando a mofo. E o Pedrinho foi aquele que se manteve mais afastado daquilo que há muito tempo não vinha dando certo. Não que ele tenha conseguido apoio daqueles mais rígidos entre aqueles todos os diversos grupos existentes dentro do clube, mas aquele que conseguiu se manter mais afastado dos grupos mais tradicionais que já haviam tentado com promessas mirabolantes levantar o Vasco e só conseguiram cavar um buraco mais profundo para enterrar o clube. Será que o Pedrinho vai dar certo? Não sei, mas ele foi o candidato que mais se alinhou com o sócio que aprovou a SAF. Se ele vai bater de frente com os americanos, eu não sei. Só espero que ele procure ter mais peso nas decisões sobre o futebol do que a diretoria desgastada que agora passa a faixa. E que ele se preocupe em administrar o clube como um todo, afinal, nem só de futebol vive o clube hoje. Se ele vai apoiar os atuais administradores do futebol ou vai propor sua saída, isso vai depender do seu entendimento sobre o contrato assinado pelos administradores anteriores e o grupo da 777. A verdade é que eu espero que essa seja a última eleição e que se tente ganhar no grito. A confusão que houve na sede do calabouço no dia da eleição, em que baderneiros provocaram tumulto na tentativa desesperada de pressionar os sócios eleitores a votarem em quem eles queriam, foi o final melancólico de uma novela que o sócio já abandonou há muito tempo. Aliás, está ficando muito fora de moda essas tentativas de criar agitação para conseguir o poder. Se bem que promessa de picanha hipotética funcionou na última eleição, recentemente, né? No vídeo anterior,
Quando falei sobre as duas chapas concorrentes, sobre os demais atores que participaram desta peça, deixei claro que boa parte dos sócios do Vasco já estavam de saco cheio de promessas mirabolantes e enganosas, e com a profissionalização da administração do futebol, eles queriam dar um passo para frente, não retornar ao caos anterior. Alguns poderiam dizer que a SAF do Vasco não é a melhor e que o clube associativo também não, mas não queremos retornar ao patriarcado anterior. Preferimos corrigir a rota de um caminho decidido do que jogar tudo fora e começar do zero nas mãos dos velhos políticos de sempre. Agora vamos nos concentrar em permanecer na primeira divisão e, quem sabe, com novos projetos e orçamentos, possamos alavancar o clube e a SAF. Vamos nos concentrar nos valores que não podem ser subvertidos. Precisamos continuar batendo em cima da consolidação da cultura vascaína, criada e sempre valorizadas pelos nossos criadores e fundadores e baseada na cultura cristã. O Vasco foi criado e consolidado em cima de um símbolo extremamente cristão, a Cruz de Cristo. Não podemos aceitar que ele seja menosprezado ou desvalorizado. Os politiqueiros de sempre não podem, em nome da preservação de seus umbigos, destruir ou desvirtuar o símbolo de fé cristã de nossos fundadores e para a qual eles juraram dedicar as vitórias das competições que participaram. Que se encerre de uma vez por todas as tentativas de usar o clube como bandeira política de partidos que tentam usar a penetração popular da fé cristã para seus benefícios próprios, contraditórios aos seus pensamentos ideológicos. Chega de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Por agora é só. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas.